polvorosa, da Ucrânia à Venezuela, do Oriente Médio à África Ocidental. Um terremoto passa por todos os continentes. A ordem mundial, estabelecida em 1991, dá múltiplos sinais de colapso. A crise mundial do capitalismo, especialmente depois de 2008, foi solapando a hegemonia mundial dos Estados Unidos, conquistada após o triunfo na Guerra Fria contra a União Soviética e o sistema socialista. Qual é a perspectiva desse novo ambiente internacional? Como deve ser lido e compreendido? Quais as lições que podem ser tiradas para a política externa brasileira? Quais os aliados e os inimigos nesse cenário? Esses serão os pontos de minha exposição nessa terça-feira. Mas vamos passo a passo para nos entendermos melhor. De 1945 a 1991, por 46 anos, o planeta esteve recortado por uma contradição principal que determinava todas as situações regionais e nacionais: o confronto entre o sistema capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o sistema socialista, comandado pela União Soviética. O sistema capitalista havia sofrido uma fortíssima reformulação depois da Segunda Guerra Mundial. É só então que nós podemos falar na criação de um sistema imperialista. Antes da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos estados imperialistas que, inclusive, guerreavam entre si, como na Primeira Guerra Mundial e, parcialmente, na própria Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos adquirem absoluta hegemonia sobre os países capitalistas. E os Estados Unidos iriam construir um sistema imperialista, com instituições financeiras, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, e também instituições militares, como a OTAN. É um sistema vertical, um comando, o comando norte-americano. E todos os demais países imperialistas, todos os demais países capitalistas, se subordinando aos Estados Unidos nesse sistema imperialista criado depois da Segunda Guerra. O mesmo aconteceria com o sistema socialista. Depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética já não era mais o único país socialista do mundo. Cria-se um campo socialista na Europa, formado por diversos países que se libertaram da ocupação nazista e do próprio capitalismo, vindo a integrar com a União Soviética um sistema socialista que também era vertical, também tinha um centro de comando, e esse centro de comando era exercido pela União Soviética. Portanto, não eram campos ou blocos, mas sistemas hierarquicamente constituídos, com instituições financeiras e militares, que expressavam o estágio mais elevado da luta de classes no plano internacional, entre a burguesia e a classe trabalhadora. Cada uma dessas classes exercendo sua direção sobre sua própria coalizão de estados. Claro que havia muitas nações que não se incorporavam a esses sistemas. Havia países socialistas, como a Iugoslávia e a China, por exemplo, que tinham entrado em choque com a União Soviética a partir de distintos momentos e por diferentes razões, e se colocavam fora do sistema socialista comandado por Moscou. Também tínhamos sociedades que se libertavam do colonialismo, indicavam a intenção de seguir por um rumo socialista, mas não estavam essas sociedades incorporadas ao sistema liderado pelos soviéticos. Por outro lado, havia estados capitalistas e até pré-capitalistas que tinham no sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos seu principal inimigo, ainda que esses estados fossem governados por frações burguesas ou feudais locais. Um bom exemplo dessa situação eram países árabes como Iraque, Líbia, Síria e até o Egito, onde correntes nacionalistas assumiram o governo nas décadas de 1950 e 1960. Esses países, que não integravam qualquer dos dois sistemas,
vieram a se articular no movimento dos não alinhados, criado a partir dos princípios aprovados na famosa Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955. Esse movimento ainda existe, chegou a ser integrado por 120 nações, na sua imensa maioria da África e da Ásia, e também da América Latina. Era o chamado Terceiro Mundo, em uma teoria pouco rigorosa, a teoria dos mundos, pela qual o primeiro mundo seriam as nações capitalistas mais ricas, o segundo mundo estaria integrado pelos países socialistas e o terceiro mundo ficaria para classificar a periferia dos dois sistemas, a periferia do sistema socialista, que não se integrava a esse sistema, como era o caso de Cuba, e a periferia do sistema capitalista. Na época da Guerra Fria, o movimento dos não alinhados teve um papel muito relevante. Embora autônomo na sua constituição, seu viés era declaradamente anticolonialista e antiimperialista, o que efetivamente levava esse movimento a ser um aliado estratégico do sistema socialista. O movimento dos não alinhados e o sistema socialista, afinal, tinham o mesmo inimigo. Esse inimigo era o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Os estados mais relevantes nesse movimento, no movimento dos não alinhados, desde a sua fundação formal em 1961 até o fim da União Soviética, em 1991, os principais estados do movimento dos não alinhados foram Iugoslávia, Índia e Cuba, com a China mantendo uma posição ambígua em função das suas desavenças com os soviéticos e da sua aproximação com os norte-americanos nos anos 70. A China teve um papel muito importante na criação do movimento dos não alinhados, nos anos 50 e 60, mas a China depois se afasta do movimento dos não alinhados porque suas desavenças com a União Soviética passam a ser cada vez mais radicais e a China opta por um caminho de aproximação com os Estados Unidos nos anos 70. Com o colapso do sistema socialista em 1991, no entanto, esse cenário mudou. O sistema imperialista, fundado pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, passou a exercer seu domínio em todos os aspectos: político, econômico, militar e cultural. Sem a existência do sistema socialista, os não alinhados perderam força, se fragmentaram e se isolaram, com os Estados Unidos intervindo por todos os meios para desmontar qualquer resistência a seus planos hegemônicos. Países foram destruídos e despedaçados, como a Iugoslávia, enquanto outros foram invadidos e seus governos derrubados, como foram os casos do Iraque e da Líbia, enquanto muitos outros países foram sugados pela dinâmica econômico-financeira do sistema imperialista, e outros países ainda dispostos a resistir, a exemplo de Cuba, Coreia do Norte e Irã, foram cada vez mais bloqueados e marginalizados. A partir do século XXI, no entanto, 4 fenômenos concomitantes foram desafiando a hegemonia exercida pelos Estados Unidos. O primeiro fenômeno, o acelerado e robusto desenvolvimento econômico da China. O segundo fenômeno, a restauração soberana do Estado Nacional Russo. Terceiro fenômeno, a resistência de nações com maioria islâmica ao sistema imperialista, especialmente do Irã. Quarto fenômeno, a emergência de governos progressistas na América Latina, a partir da eleição de Hugo Chávez na Venezuela em 1998. Esses 4 processos, entrelaçados a outros mais, foram alimentados pela grande crise financeira do capitalismo em 2008, a partir da qual a agenda da burguesia imperialista, da burguesia dos países capitalistas avançados, torna-se cada vez mais agressiva. A recuperação da taxa de lucro passava a depender do rebaixamento de salários e direitos, de impostos mais baixos sobre o capital, da obtenção de novos mercados e fontes abundantes de matéria-prima barata, da conquista de reservas energéticas.
Essa agenda tem implicado para a América Latina em uma radicalização das relações de dominação entre centro e periferia, principalmente através do aprofundamento da divisão internacional do trabalho, dessa divisão internacional do trabalho que vem sendo construída desde os anos 80, na etapa do neoliberalismo, com o subcontinente latino-americano se desindustrializando ou interrompendo seus processos de industrialização e voltando a ser um fornecedor de matérias-primas e produtos agropecuários. Essa divisão internacional do trabalho vem se aprofundando como parte da resposta da burguesia imperialista à crise do capitalismo agravada a partir de 2008. A diferença fundamental dessa vez é que África e América Latina, além da Ásia, deixaram de ser territórios livremente disponíveis para o sistema imperialista. A China, ao transitar de exportadora de mercadorias para exportadora de tecnologias e capitais, além de ser uma grande importadora de commodities, a China tornou-se forte rival na disputa por alianças, um grande obstáculo para a agenda do capital ocidental. Essa situação tem provocado a erosão da hegemonia do sistema imperialista, que recorre cada vez mais agressivamente aos seus dois pilares de sustentação: o predomínio do dólar como moeda mundial e a supremacia militar. Ainda assim, a ordem mundial de 1991 vem se deteriorando com velocidade, criando as condições objetivas e subjetivas para o surgimento de um campo anti-imperialista que leve o mundo da ordem unipolar de 1991 para uma ordem multipolar. Esse campo anti-imperialista não é um sistema como na era da Guerra Fria, mas um bloco composto por distintos sistemas econômicos, sociais e políticos que confluem na sua contradição, no seu antagonismo contra o sistema imperialista. Participam desse campo anti-imperialista em formação desde estados socialistas, como a própria China, cujas características atuais são bem distintas da União Soviética, até nações capitalistas periféricas, com governos nacionalistas ou progressistas, passando por repúblicas teocráticas como o Irã. Este é o confronto, o sistema imperialista e um campo anti-imperialista. O primeiro passo estratégico para a articulação desse campo, em termos mundiais, foi a criação dos BRICS em 2009, durante reunião realizada na Rússia, em Ekaterimburgo. Essa articulação econômica, formada inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são as siglas do BRICS, essa coalizão formada inicialmente por esses 5 países, em 2023 ganhou adesão de Argentina, Egito, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Etiópia. A partir de 2015, os BRICS passaram a ter um banco de investimento chamado NDB, é a sigla para o nome em inglês do banco, New Development Bank, Banco do Novo Desenvolvimento. É um banco que atualmente é chefiado pela ex-presidenta brasileira Dilma Rousseff. Aglutinando países que respondem por mais de 70% das reservas mundiais de petróleo, entre outras riquezas, os BRICS representam, pelos números de 2022, 36,6% do PIB global, contra 29,98% do G7, a cúpula do sistema imperialista, aquela cúpula que é formada por Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Japão, Canadá e Reino Unido. Os BRICS respondem por 36,6% do PIB global, enquanto que o G7 responde por 29,98%.
Limitado ao terreno econômico, os BRICS são uma articulação econômica e não uma articulação geopolítica, os BRICS operam para a desdolarização da economia mundial e a constituição de uma institucionalidade financeira independente, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia e do Japão, uma institucionalidade financeira progressivamente independente do FMI ou do Banco Mundial. Ainda que haja aliados geopolíticos dos Estados Unidos entre os integrantes do BRICS, como é o caso do Egito e da Arábia Saudita, o BRICS+, que é o seu novo nome depois de 2023, depois da adesão desse novo grupo de países, o BRIC+, objetivamente trabalha para minar um dos pilares da sustentação do sistema imperialista, ao mesmo tempo em que ganha musculatura para oferecer fontes alternativas de financiamento que não estão condicionadas às mesmas regras e interesses do bloco liderado pelos Estados Unidos. Veja bem, pessoal, não se trata de ingenuidade sobre os objetivos da China e de seu principal aliado, a Rússia, mas de uma análise concreta dos propósitos que têm essas duas nações, China e Rússia. Com a crescente polarização contra os Estados Unidos, ambos países, China e Rússia, necessitam de aliados que se descolem do sistema imperialista, o que torna impositivo propor um programa multipolar, baseado no respeito à diversidade de sistemas e interesses, com reflexos sobre as próprias instituições mundiais. China e Rússia necessitam defender a diversidade, necessitam defender a pluralidade, não por uma questão moral, não porque sejam, a priori, moralmente superiores que quaisquer outros estados, mas porque, na polarização contra os Estados Unidos, Rússia e China precisam de apoios, e esses apoios somente podem ser construídos se tanto China quanto Rússia oferecerem essa pluralidade, essa diversidade de sistemas, sem querer impor modelos políticos, sem querer impor modelos econômicos, sem querer impor regras draconianas, sem querer impor planos que permitam exclusivamente o seu próprio desenvolvimento, sem atentar para o desenvolvimento alheio. O oposto ocorre com os Estados Unidos. Para manter o sistema fundado depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos precisam da maior verticalidade possível, do maior grau de submissão que puderem obter, da aceitação como universal do seu modelo político e econômico. Tudo isso fica claro na sua estratégia belicista, das sanções unilaterais que adota contra nações que desafiam sua hegemonia e até mesmo no comando absoluto sobre aliados históricos, como a União Europeia. Basta ver a submissão da União Europeia aos Estados Unidos, tanto no que diz respeito à guerra da Ucrânia, quanto no que se refere à questão palestina. A Europa chega a aprovar resoluções contra os seus próprios interesses em função da verticalidade imposta pelos Estados Unidos no sistema imperialista. A Europa aderiu às sanções contra a Rússia, ainda que essas sanções tenham provocado escassez de combustível e encarecimento brutal na aquisição de petróleo e gás, trazendo inflação para os países europeus, ao mesmo tempo em que geravam riqueza para empresas norte-americanas. Ainda assim, a União Europeia bateu continência aos Estados Unidos, porque é assim que funciona o sistema imperialista. Ao contrário de China e Rússia, os Estados Unidos não desejam diversidade e pluralidade, não podem suportar diversidade e pluralidade. O sistema imperialista norte-americano, para resistir à atual crise de hegemonia, precisa ser vertical, de comando único, cada vez mais centralizado. Para completarmos o quadro analítico, é preciso lembrar que outro pilar do sistema imperialista foi abalado no dia 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia atacou a Ucrânia para garantir a proteção e a separação do Donbas, a zona leste ucraniana de maioria russa,
depois de negociações infrutíferas que duraram 8 anos, desde 2014, na tentativa, por parte de Moscou, de manter a Ucrânia fora da OTAN e de preservar a autonomia daquelas regiões de origem majoritariamente russa. Nesse momento, no momento em que a Rússia resolve agir militarmente contra a Ucrânia, quebrou-se o monopólio da guerra, exercido pelos Estados Unidos desde o desaparecimento da União Soviética. Esse é um fato muito importante, a quebra do monopólio da guerra. Talvez no futuro os historiadores datem o fim da ordem unipolar, aquela ordem criada em 1991 com o fim da União Soviética. Talvez os historiadores no futuro datem o 24 de fevereiro de 2022 como o fim dessa ordem unipolar, porque foi exatamente o momento em que se quebrou o monopólio da guerra exercido pelos Estados Unidos. Até 24 de fevereiro de 2022, os Estados Unidos eram a única potência na face da Terra que podiam ou que conseguiam impor os seus interesses por meios militares. Os demais países, quando os Estados Unidos intervinham de forma armada, recuavam. Podiam até resistir um pouco, mas eram obrigados a acatar, dado o desequilíbrio militar, eram obrigados a acatar os interesses dos Estados Unidos por conta do seu enorme poderio militar. Isso se quebra na Ucrânia, por isso a disputa na Ucrânia é tão importante, entre outras razões, para os Estados Unidos e para a OTAN. Mas o fato é que a Rússia se transformou em um protagonista militar capaz de desafiar tanto os Estados Unidos quanto a OTAN. Não é possível, para citar alguns exemplos, não é possível compreender as rebeliões populares e militares na África Ocidental, em países de antiga colonização francesa, sem incluir na análise o papel militar de forças regulares e irregulares russas, que deslocaram a influência militar de franceses e norte-americanos. Isso tem sido fundamental para a substituição de governos na África Ocidental. Aqui eu me refiro a Burkina Faso, ao Níger e outras nações que estão chutando para casa os antigos colonizadores franceses e também os norte-americanos. Um fator para que isso esteja sendo possível é a presença militar russa, seja com forças regulares, com seus assistentes, suas armas, seja com forças irregulares, os grupos armados que a Rússia monta, mas que não são oficialmente vinculados a Moscou. Tampouco seria viável entender a capacidade da Venezuela construir forças armadas totalmente independentes dos Estados Unidos sem a Rússia. E isso tem sido decisivo para que Caracas possa conter sucessivas tentativas golpistas, incluindo ameaças de invasão militar, como ocorreu no biênio 2019-2020. O fato da Venezuela poder ter forças armadas totalmente independentes, que não são formadas pelos Estados Unidos, que não adquirem armas norte-americanas ou europeias, que podem constituir essas forças armadas a partir de armamento russo, principalmente de armamento russo, isso permite um elemento de estabilidade na Venezuela contra as tentativas golpistas. Se as forças armadas venezuelanas continuassem a ser treinadas pelos Estados Unidos ou a comprar armas dos Estados Unidos e da Europa, evidentemente as forças armadas na Venezuela seriam um elemento favorável aos interesses imperialistas, como acontece nos demais países, incluindo o Brasil. O fato é que, ao longo do século XXI, podemos constatar que a contradição principal do mundo passou a ser regida pelo confronto entre o novo campo anti-imperialista, liderado por China e Rússia, e o velho sistema imperialista, comandado pelos Estados Unidos. Todas as grandes disputas regionais e nacionais devem ser analisadas à luz dessa contradição, como as situações da Venezuela, da Palestina e da Ucrânia. É claro que essa não é a única contradição. Não se pode ler a situação dos países, refiro-me novamente a exemplos como Venezuela, Palestina e Ucrânia, exclusivamente a partir dessa contradição entre o sistema imperialista e o campo anti-imperialista. Não pode ser lida exclusivamente a partir dessa contradição, mas
ler a situação desses países fora dessa contradição é cometer um grave erro metodológico. Para podermos compreender o que se passa e o que está em jogo nessas nações, nós temos que fazê-lo a partir da identificação desta contradição principal que atualmente rege o cenário mundial. A contradição, o confronto entre o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e o campo anti-imperialista comandado por Rússia e China. Particularmente os países periféricos, como o Brasil, somente poderão encontrar uma nova via de desenvolvimento se forem capazes de se emancipar do sistema imperialista. Se esse sistema deixar de existir ou se esse sistema perder completamente a hegemonia mundial. Quanto mais fraco estiver o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, menor poder de fogo terá o grande capital nacional, que impõe um modelo econômico baseado na concentração de renda e riqueza, no rentismo, na superexploração do trabalho, no monopólio da terra e na dependência externa. Quanto mais debilitado estiver o sistema imperialista, melhores serão as condições para livrar o Brasil e os demais países latino-americanos dos obstáculos que impedem seu crescimento industrial e impõem um modelo agroextrativista, cujas drásticas consequências econômicas, sociais e ambientais são visíveis até para as pessoas mais desatentas. Somente com o fim do sistema imperialista poderá haver democracia real, respeito aos direitos humanos, proteção às ameaças golpistas e às pressões externas. Somente com o fim do sistema imperialista poderá haver normalidade para os países poderem construir, cada qual a partir do seu modelo, regimes efetivamente democráticos, de participação popular e de respeito aos direitos humanos. Portanto, a derrota do sistema imperialista é um objetivo estratégico para aquelas forças políticas que estão dispostas a pensar o mundo a partir de uma perspectiva de justiça social, democracia, fim da concentração de renda e riqueza. Nesse contexto, vamos falar da política externa brasileira atual, que é baseada no conceito de não alinhamento ativo. Essa tese é correta ou está ultrapassada? Quando o presidente Lula assumiu em 2003, o seu então chanceler, Celso Amorim, formulou a política externa brasileira de uma maneira sintética como sendo uma política externa ativa e altiva. Nesse terceiro governo Lula, o mesmo Celso Amorim, agora assessor internacional do presidente Lula, reformulou o conceito com base na ideia de não alinhamento ativo. Esse conceito parte da ideia de que os interesses brasileiros seriam melhor atendidos se o Brasil mantivesse capacidade de diálogo com os dois grandes polos e se o Brasil, a partir desse diálogo, fosse criando entre esses dois polos um campo intermediário, um campo não alinhado. E a construção desse campo não alinhado passaria não apenas por relações regionais, na região natural do Brasil, que é a América do Sul, mas também por relações com os governos sociais democratas da Europa e até mesmo com o Partido Democrata dos Estados Unidos. Então, era a ideia de um caminho do meio, um caminho não alinhado, um caminho no qual o Brasil poderia estar presente nos BRICS, poderia ter relações fluidas e fortes com Rússia e China, aproveitando o que essas relações têm de bom a oferecer, especialmente novas condições de financiamento e novos mercados, ao mesmo tempo em que fortalecesse suas relações com os Estados Unidos e a Europa, na medida em que isso poderia trazer benefícios ao Brasil pela sua inserção ocidental. Este é o conceito do não alinhamento ativo. Nas grandes questões conflitivas do mundo de hoje, o Brasil atuaria sempre por um tripé pragmático e não alinhado. Qual é esse tripé? Paz, sempre buscar uma solução pacífica,
Segundo, respeito ao direito internacional, sempre buscar uma solução a partir dos canais do direito internacional, das Nações Unidas e das demais instituições. E um terceiro fator, a partir de uma postura de mediação. O Brasil sempre se apresentando não como defensor de uma situação A ou B, mas como um mediador, como um país capaz de ajudar a resolver os conflitos. A partir desses três critérios, o Brasil poderia, digamos, se relacionar com a situação mundial, favorecendo os próprios interesses brasileiros. Eu considero, e essa é apenas a minha opinião, uma modestíssima opinião, que esse conceito não tem pés na realidade, não tem base na realidade. Não tem base na realidade, em primeiro lugar, porque, ao contrário do que aconteceu na Guerra Fria, o espaço de não alinhamento é muito mais restrito. Na Guerra Fria, havia um grande espaço de não alinhamento, porque, como eu já disse, era um confronto entre dois sistemas verticais. O sistema capitalista, o sistema imperialista, liderado pelos Estados Unidos, e o sistema socialista, liderado pela União Soviética. Mas havia muitos países que não estavam integrados nem a um nem a outro sistema. Isso abria espaço para o não alinhamento. Mas mesmo o não alinhamento naquela época, ele tinha um prisma muito claro, que era a luta contra o colonialismo e a luta contra o imperialismo. Esse espaço de não alinhamento está muito estreito hoje e é cada vez mais estreito, porque esta polarização atual entre o sistema imperialista e o campo anti-imperialista praticamente domina todo o tabuleiro. E esses interesses são absolutamente confrontados no que diz respeito aos interesses brasileiros. Não há o que se esperar do sistema imperialista. O sistema imperialista, a fórmula que ele oferece ao Brasil é a fórmula do suicídio econômico e da dependência, da submissão política. Vejam ali o acordo em discussão, felizmente parece que adiado sem prazo ou até enterrado, o acordo Mercosul-União Europeia. Ele é muito parecido com aquele velho acordo da ALCA. É um acordo pelo qual, em troca de ganhar espaço para os seus produtos agropecuários, o Brasil cede espaço ainda mais para a indústria europeia, cede espaço para empresas europeias nas compras públicas. O Brasil aprofundaria, por esse acordo União Europeia-Mercosul, as características neocoloniais de ser, principalmente na divisão internacional do trabalho, um país provedor de matérias-primas e produtos agrícolas, se afastando cada vez mais das grandes cadeias industriais, das grandes cadeias de valor agregado do mundo. Esta é a fórmula que o sistema imperialista tem a oferecer aos países periféricos, além de impor o seu modelo econômico e político. Não há nada o que se esperar dos Estados Unidos e da União Europeia. Os Estados Unidos e da União Europeia estão ao lado dos piores inimigos dos povos o tempo todo, como a gente vê na questão palestina, o apoio praticamente incondicional dos Estados Unidos e da União Europeia ao regime colonial e racista de Israel, ao regime sionista. Ou a postura que adotam os Estados Unidos e a União Europeia em relação à guerra da Ucrânia, cujo único objetivo é bloquear, isolar, enfraquecer e derrotar a Rússia, não porque a Rússia atacou a OTAN, mas porque a Rússia é uma aliada militar fundamental da China, que disputa hegemonia com os Estados Unidos. Basta ver o que os Estados Unidos e a União Europeia fazem com a Venezuela, fazem com Cuba, fazem com qualquer país que ousa ofuscar ou combater a hegemonia norte-americana no nosso continente. Os Estados Unidos, no caso da Venezuela, lutam sem limites para controlar o petróleo e as demais riquezas venezuelanas, operando apoio à extrema-direita, a golpes de Estado, a sabotagens, adotando sanções. É isso que é o sistema imperialista. É evidente que nada se pode mais esperar
desse sistema. É muito diferente do que em outras situações, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, foi importantíssimo para a industrialização brasileira o acordo que Getúlio Vargas fez com Franklin Delano Roosevelt. Naquele momento, Franklin Delano Roosevelt era aliado da União Soviética para enfrentar o nazismo. E, portanto, se Getúlio se aliasse aos Estados Unidos para enfrentar o inimigo comum, que era o regime de Hitler, poderia ter benefícios econômicos, como os obteve, ao permitir, por exemplo, a instalação da base aérea no Rio Grande do Norte, entre outros fatores militares que o governo de Getúlio ofertou aos norte-americanos. Em troca, o Brasil teve financiamento para construir a Companhia Siderúrgica Nacional e outros projetos de industrialização. Mas esse momento já passou, porque o inimigo do sistema imperialista hoje não é outro que não o próprio mundo periférico que quer se libertar da hegemonia do sistema imperialista. O sistema imperialista não apresenta possibilidades de acordo que abram ao Brasil e outros países da América do Sul uma nova via de desenvolvimento, ao contrário. Estas possibilidades, na minha opinião, estão exclusivamente na aliança com Rússia e China, especialmente porque Rússia e China não propõem a construção de um sistema vertical, mas de um campo no qual possam estar presentes distintos sistemas e modelos, numa situação multipolar. A aliança com a Rússia e com a China é o caminho para a ordem multipolar. Quanto maior for a aliança do Brasil com a Rússia e com a China, melhores serão as possibilidades de desenvolvimento brasileiro, maiores serão os recursos para o desenvolvimento brasileiro, melhores serão as possibilidades democráticas do Brasil, porque é também, por exemplo, na aliança com Rússia e China, que as Forças Armadas brasileiras poderão se libertar da indústria de defesa dos Estados Unidos, seguindo o mesmo caminho da Venezuela, forças armadas que parassem de adquirir armamento e munição ou treinamento junto aos Estados Unidos e outros países do sistema imperialista. As Forças Armadas brasileiras compram armas até de Israel. Para se libertar dessa dependência em relação ao sistema imperialista, uma aliança cada vez mais próxima com Rússia e China seria fundamental, porque esta independência da nossa indústria de defesa em relação ao sistema imperialista permitiria deslocar as Forças Armadas brasileiras do papel que historicamente elas cumprem em nosso país, de guarda pretoriana dos grandes capitalistas, de instrumento de tutela sobre o Estado. Portanto, na minha, repito, modestíssima opinião, a política externa brasileira está ultrapassada e conduz o Brasil a equívocos em várias questões. Por exemplo, agora na Venezuela. Embora o Brasil não adote a postura dos Estados Unidos, que é uma postura de denunciar como fraude a eleição de Nicolás Maduro e até de reconhecer, embora já tenham mais ou menos recuado, uma postura de reconhecer a vitória de Edmundo Gonzalez, e o mesmo fazem outros países, embora o Brasil não tenha essa postura, o Brasil tem mantido uma postura, vamos dizer, de expectativa, uma postura contrária a denunciar como fraude as eleições na Venezuela. O fato é que o Brasil tampouco reconheceu até agora a vitória de Nicolás Maduro, ao contrário do que fizeram Rússia e China. E há declarações do próprio Celso Amorim ou do Rui Costa, chefe da Casa Civil, muito ruins, que colocam em questão a soberania de um país aliado como a Venezuela. Por que há essa atitude? Entre outras razões, penso eu, porque a política externa brasileira é guiada por um objetivo falso, esse objetivo do não alinhamento, esse objetivo de ficar de bem com os dois lados, não é sustentável no mundo de hoje. Eu acredito que o conceito de não alinhamento ativo deveria ser substituído pelo conceito de alinhamento soberano. Uma clara aliança com Rússia e China. Está ali esperando a terceira cadeira nessa mesa do campo antiimperialista. Rússia, China e Brasil seriam um tripé fundamental para fortalecer esse campo antiimperialista, necessariamente diverso e plural. E soberano, porque é da lógica desse campo antiimperialista que está sendo criado, a multipolaridade. O Brasil não terá que mudar o seu modelo político e econômico,
em função de pressões externas, em função da pressão da Rússia e da China. Não é isso que está sendo construído nesse campo anti-imperialista. O Brasil mudará seu modelo político-econômico, seu sistema político-econômico, em função dos desejos, das aspirações, das lutas das massas brasileiras, e não por pressão externa, nesse desenho que vai adquirindo o campo anti-imperialista. Portanto, o alinhamento soberano pelo qual o Brasil possa exercer sua liderança natural na América Latina, me parece ser hoje a política mais adequada, respondendo ao próprio título do programa, a própria pergunta que o nosso programa de hoje colocou. O Brasil deve se aliar aos Estados Unidos e à Europa ou à Rússia e à China? Eu não tenho dúvidas em afirmar que nossos aliados naturais, especialmente em um mundo cada vez mais polarizado como o atual, para que nós possamos construir um novo ciclo de desenvolvimento, para que nós possamos ter financiamento para a nossa reindustrialização, para que nós possamos manter mercados para os nossos produtos, para que nós possamos cumprir uma liderança democrática e humanista no mundo. A nossa aliança natural é com a Rússia e com a China, num mundo onde há cada vez menos espaço para o não alinhamento. E assim termino minha longa exposição de hoje. Peço desculpas pelo tempo que eu tomei. Antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que o Opera Mundi continua a sofrer ataques sionistas, o que vem ocorrendo desde que iniciamos a cobertura da ofensiva de Israel contra o povo palestino. Nós seguimos lutando para levar informação gratuita e independente a todos e a todas, mas nós precisamos da ajuda de vocês para manter e desenvolver a nossa cobertura jornalística. Isso é muito importante para nós, eu queria fazer esse apelo a vocês. A Opera Mundi está lançando uma campanha de arrecadação e vocês podem ajudar com menos de R$100 por mês. Até o dia 20 de agosto, aqueles que fizerem assinaturas solidárias semestrais no valor de R$60 por mês em nosso site receberão uma camiseta exclusiva da Palestina Livre com ilustração do cartunista e ativista Carlos Latuf. E a camiseta que está na tela, belíssima, desde que vocês virem assinantes solidários do site Opera Mundi, basta ir em www.operamundi.com.br/apoio, a campanha está em... quem virar assinante, fizer uma assinatura semestral no valor de R$60 mensais, terá direito a essa camiseta Palestina Livre, com essa ilustração do cartunista e ativista Carlos Latuf, e quem fizer uma assinatura anual no valor de R$75 por mês, receberá a camiseta e também um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, da minha autoria, um exemplar autografado que será enviado a vocês. Fazendo essa contribuição, vocês nos ajudam a seguir denunciando os crimes de guerra cometidos contra o povo palestino, nos ajudam a continuar cobrindo a situação venezuelana, nos ajudam a continuar cobrindo os grandes temas nacionais e internacionais de forma crítica e independente. Faço realmente um apelo a vocês que escolham uma forma de contribuição e nos ajudem a ampliar, a sustentar e a ampliar o projeto jornalístico de Opera Mundi. O jornalismo é uma atividade cara, caríssima, e nós temos um compromisso de continuar ofertando conteúdo gratuito, seja no site, seja no nosso canal. Mas, para isso, nós precisamos ampliar essa solidariedade de nossos leitores e espectadores. Para isso, nós precisamos ampliar a participação de vocês na sustentação de Opera Mundi. Vamos agora às perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. Antes de mais nada, eu quero agradecer os novos membros do canal: Evelyn Kate, Thiago Elias Viana Jorgens, Maria da Fé Resistência, Vitor Cavalcante. E também agradecer contribuições de José Mário Amorim, Mundo Multipolar, Gustavo Rebelo, Dri Gomes e Érica. A Conceição Lima